Queridos, a paz do Senhor, é um grande prazer, um grande honra estar com vocês para estarmos gravando mais uma pré-aula. Hoje é pré-aula de número 9, que traz como título A Nova Vida em Cristo. Iremos falar e continuar falando das cartas de Paulo a Roma, a carta é excelente aos Romanos, e Deus tem nos abençoado, nos dado grande graça. Nós somos da DTO, Assembleia de Deus, Ministério de Teofotônio, aqui da EBP, Escola Bíblica de Professores em Foco. Querido, eu sempre compartilho um grande abraço, um grande beijo às pessoas que estão conosco, que curtem o nosso vídeo, que divulgam a nossa lição, aos amigos, aqueles que sempre têm trabalhado para que a Escola Bíblica cresça. E nós estamos aqui hoje, dando graças a Deus, que nossa escola EBD tem estado num estado de crescimento avançado no Brasil e fora do Brasil. E é honra para todos nós, professores, não só da EBP, mas de todos aqueles que compartilham um pouquinho, um minuto de sabedoria e principalmente aqueles que estudam para levar algo diferente para a sala de aula. Parabéns a você que tem o estado e principalmente tem estudado, tem se esmerado, como diz Paulo. Nós estamos aprendendo cada dia mais, nós aprendendo com vocês aprendendo conosco. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Reinaldo Gomes de Souza, em Cariacica, lá no Espírito Santo. Ele é da Assembleia de Deus no Ministério Cristo Poder para Vencer. Quero mandar um abraço ao meu amigo Hélio Santos, sempre está conosco, sempre deixa discreto. A Adriano Lima, ao meu amigo Cleones Alves, ao nosso amigo Kyler Camargo, sumiu da bancada, quero mandar um grande abraço a ele, também ao Taliego de Souza e também o José Marcos. Eu falo que eles são os grupos de fariseus, meus amigos teólogos. Grande abraço a vocês. Ao David de Severínia, São Paulo, da Assembleia de Deus Ministério de Santos, ao Leonardo Mariano e também a minha amiga Sheila James. Grande abraço a vocês, Deus abençoe. Nós estamos aqui hoje para discutir a aula de número 9, está discutindo a nova vida em Cristo. Está comigo aqui o evangelista irmão Antônio, homem de Deus, sério, dedicado à aula de Deus, ama missões, e eu o convidei para estar comigo aqui hoje. Nós vamos ler tópico a tópico, e à medida que nós lemos os tópicos, nós vamos parando e explicando. Não perca nada nessa lição, uma lição ótima, ok? Então, introdução com o meu querido evangelista irmão Antônio. Fica à vontade, meu querido. Amados, a paz do Senhor, mais uma vez eu me sinto alegre por esse convite, pastor Elias. Nós estamos aqui para ajudar ele, ajudar a fazer a obra do Senhor. Vamos entrar na introdução? A introdução já começa da seguinte forma: a conexão entre tudo que Paulo escreveu anteriormente, o capítulo 1 a 11 e o capítulo 12 de Romanos, é feito por intermédio do uso da partícula grega ou traduzida por português como portanto, pois nesse contexto o uso dessa partícula pode se referir a tudo aquilo que o apóstolo havia escrito anteriormente, ou pode também se referir àquilo que ele escreveu na seção que compreende somente o capítulo 9 e a 11. O fato é que esse texto não está fora do lugar. Paulo havia tratado em detalhes sobre a justificação pela fé e como Deus, em sua soberania, tratou com os gentios e judeus nesse processo. Agora ele quer que os crentes tomem consciência de que tudo isso tem implicações práticas na nova vida em Cristo. Nós precisamos entender, e eu quero que você leve isso para a sala de aula, que ao introduzirmos essa lição, querido, em sala de aula, isso deve ficar bem claro. Nós devemos explicar aos alunos que no Antigo Testamento, quando se sacrificava um animal de acordo com a lei de Deus, isso aqui é muito interessante, o sacerdote ele dava morte ao animal, ele cortava os pedaços e punha sobre o altar. Isso deve ficar claro. Por que isso aqui? Entenda. Porque o sacrifício ele é importante, mas desde o Antigo Testamento, Deus esclarece que a obediência de coração é muito mais importante. Quer ver algo sobre isso no Antigo Testamento? 1 Samuel 15, o versículo de número 22, irmão Antônio. Tá fácil, meu filho? Pode ficar à vontade, sim. Amém. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender melhor é do que a gordura de carneiros. Olha que interessante. Então, Deus, o que desejava Deus? Deus, ele deseja que nós agora, no Novo Testamento, nós ofereçamos quem como sacrifício? Nós mesmos.
Então, nós aqui somos o sacrifício vivo e não mais animais. Entende isso aqui, querido? Cada dia nós, seres humanos, nós devemos cortar o quê? O pedaço do nosso desejo carnal e seguir Jesus. Essa é a tese que Paulo está pondo aos cristãos de Roma. Por quê? Roma era a capital da lascívia, a capital do pecado. Então Paulo está dizendo, corte de vocês o sentimento humano e sigam a Jesus, pondo agora todas as suas energias, todos os seus recursos, todos os seus dispor, confiando em sua direção. Entenda que, fazendo isso, que nós estamos entrando em gratidão, porque nossos pecados agora foram perdoados. Entenda isso aqui, que você vai para a sala de aula. Nós agora somos o sacrifício vivo e não o sacrifício morto. É isso que Paulo quer expor. Nós precisamos entender que o início desse capítulo 12, Paulo está fazendo um apelo aos cristãos. É um apelo. E Paulo vai usar uma palavrinha importante, nós vamos falar sobre ela aqui. O termo grego falado pelo irmão Antônio aqui, ou, significa portanto. O que é portanto? Portanto, é uma conjunção conclusiva que introduz uma oração coordenada. Note isso aí, oração coordenada que contém a conclusão de um raciocínio ou exposição de motivos anteriores. Significa logo, por consequente, consequentemente, por isso, assim sendo ou deste modo. Paulo está explicando que antes de tudo, ou seja, Paulo está dizendo consequentemente ou por conseguinte, quando ele usa o termo portanto, nesse capítulo de número 12, ele está dizendo, eu expliquei tudo sobre Jesus para chegar nesse tema agora. Portanto, ou seja, há uma explicação para que vocês entendam esse capítulo 12. Há uma explicação antes disso aqui, para que eu interprete tudo o que eu estou falando acerca desse sacrifício. Quando eu digo para você oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, como se oferecer como sacrifício vivo, é porque eu apresentei para vocês o modo de viver de Jesus Cristo. É o modo de viver de Yeshua. Ele é diferente. Ele é algo novo, que traz consigo agora o que nós chamamos de graça. Ok, querido? Quer falar alguma coisa, irmão Antônio? Sim. Pode contar. Achei tão interessante falando aí que o apóstolo Paulo, ele usou todo o seu entendimento, ele falou da seguinte forma: nós precisamos viver a nova vida e de maneira que agrada a Deus. Agradar a Deus é a melhor forma que o cristão tem que fazer o possível e impossível, porque Paulo começa a falar assim com o pessoal de Roma. Olha, Paulo havia tratado em detalhes sobre a justificação pela fé. Quando eu sou justificado, como Deus em sua soberania tratou-se dos crentes judeus e gentios. Ali foi uma convenção, né? Aí Paulo falou, olha, vocês têm que viver agora, tem uma vida diferente da vida que vocês tinham antes, porque vocês viviam debaixo do jugo da lei. Hoje vocês estão com a graça e a vida se torna diferente. É verdade, isso é muito interessante. Eu vou continuar aqui no tópico número 1, que fala em relação à mordomia da adoração cristã. Diz uma exortação em forma de apelo. Rogo-vos, conforme aparece na versão Almeida corrigida, revista corrigida, traduz o verbo grego paracáleo. Essa palavra tem no original o sentido de admoestar, encorajar e exortar. Os léxicos destacam que esse termo era usado no contexto militar quando um oficial queria exortar as tropas. As palavras introdutórias de Paulo são, portanto, um apelo exortativo. Os crentes deveriam levar em conta tudo o que ele havia ensinado até então e procurarem se ajustar à nova vida em Cristo. As doutrinas bíblicas, mesmo aquelas mais complexas, não devem promover apenas especulações teológicas, mas fomentar no crente a piedade cristã. Entenda uma coisa, Paulo agora ele traz à tona a sua forma de exortação na prática, na sua visão de um soldado. Por quê? Paulo, tudo indica que quando Paulo estava escrevendo essa carta, ele estava preso. Sim. E realmente ele estava preso, que ele ia chegar em Roma preso. E nós vamos ver que ele, olhando para um soldado, ele começa a relatar o que estava acontecendo em Efésios 6, versículo 13. Então Paulo olha para um soldado e vê toda aquela armadura do soldado, e ele então diz que nós devemos
usar a couraça da justiça, o capacete da salvação, a sandália do evangelho, e Salmo, Efésios 6,13. Paulo agora ele traz o termo paracálio, que significa admoestar. Admoestar era muito usado por alguém de patente maior, ou seja, um comandante de patente maior. Logo, Paulo agora vai nos chamar a atenção, querido, nos mostrando que nós, cristãos, temos uma patente superior aos demais. Admoestar, aqui Paulo está dizendo, advertir alguém de maneira branda, não é com grossura, não é com falta de educação, não. Paulo está dizendo, advirta alguém de maneira branda, aconselhe alguém, chame a atenção com amor. É isso que Paulo está dizendo. Então Paulo vai usar agora a mesma figura de um soldado, quando chama a atenção da sua tropa, a mesma figura de um homem de Deus, que agora é revestido de autoridade para ser líder. Líder não é aquele que chama a atenção com truculência, mas é aquele que sabe em todo o tempo admoestar os seus, eu não vou usar nem um termo aqui, liderados, não, mas seus compatriotas, porque nós não temos liderados, nós temos pessoas que andam com nós na mesma fé, que andam conosco na mesma fé. Não existe isso na igreja. Nós temos dignidade e respeito uns pelos outros. Eu não exerço autoridade sobre os meus liderados porque eles são menores, não, mas porque eles enxergam em mim e enxergam na minha patente de pastor um homem de Deus que era segundo os princípios de Adonai. Quando as pessoas enxergam você um homem de Deus, eles não precisam, você não precisa de mostrar ninguém. Eles entendem que a todo momento você está corrigindo porque Deus foi quem mandou. E isso é magnífico no que Paulo vai falar aqui agora, querido. Irmão Antônio, sim? É verdade, o texto que você falou em Efésios 6,13, olha o que o texto nos fala. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo e ficar firmes. Paulo começa falando, olha o que Paulo, a palavra que Paulo nos passa para aquele povo. Paulo fala que os crentes que eles poderiam levar em conta tudo que ele havia ensinado, que levasse em conta, que dedicasse o que ele tinha ensinado, que não levasse as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito. E ele fala assim, então, procure sim ajustar a nova vida em Cristo. Por quê? Primeiro eu tenho que aprender e eu tenho que entender quem é Jesus na minha vida. Quando eu entendo, aí eu começo a dedicar, eu começo a ajustar a minha vida. Eu não ando mais da forma que eu andava. Porque hoje eu estou o quê? Vivendo na graça. E quando eu estou vivendo na graça que é Jesus Cristo, eu mudei de vida. Se eu mentia, hoje eu falo a verdade. Se eu comprar e não pagava, hoje eu pago minhas contas em dia. Se meu nome estava sujo no SPC do celular, hoje meu nome tem que estar limpo. Por quê? Eu entendi o Evangelho, eu entendi quem é Cristo na minha vida. E Paulo falou assim, olha, vocês devem entender o que eu estou ensinando para vocês. Não entra aqui no ouvido e sai para o outro lado, não, que é para vocês entenderem que o que eu ensinei vocês, para vocês andarem em santidade. E é uma palavra que tem falta hoje no nosso cotidiano. Como tem falta? O tópico de número 2 fala uma palavra concernente ao corpo. Como o senhor, irmão? Amém. O apóstolo solicita aos crentes romanos que apresenta vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 3 coisas são ditas aqui sobre o corpo como instrumento de adoração. Em primeiro lugar, o corpo deve ser oferecido em sacrifício. A palavra grega usada aqui pelo apóstolo é túcia, que significa sacrifício ou oferta. O paralelo é feito com o sistema de sacrifício levítico do Antigo Testamento. Em segundo lugar, esse sacrifício, ao contrário, é daquele da Antiga Aliança que deve ser apresentado vivo e não morto. Em terceiro lugar, esse sacrifício deve ser santo. A ideia de algo que foi separado exclusivamente para o serviço de Deus. Assim fazendo, o crente terá a garantia que estará agradando a Deus em sua adoração.
Esse tópico é de extrema importância para todos nós líderes e principalmente para quem está à frente de uma classe. Por que eu falo isso? Querido, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, não é a música não. Estou falando isso porque você é o espelho de seus alunos. Você, pastor, é o espelho da sua igreja. Se o pastor sobe no púlpito preocupado, a igreja também fica preocupada. Se você é professor, entra num quesito adoração e não adora, os seus alunos também não adoram. Eles têm você, por exemplo. Se você está num culto e começa a buscar o Senhor, eles enxergam a santidade em você e passam a buscar o Senhor. E mais dias ou menos dias, eles vão jogar, como diz o ditado popular aqui em Minas, jogar na sua cara, mas você não adora porque eu tenho que adorar. Então entenda, a atenção de Paulo agora é voltada como nos portar diante de um culto. A palavra túzia, lida pelo Antônio aqui, a ortografia fonética dela, para você falar, é touzian no original. Significa sacrifício e oferta. Estamos mostrando que o nosso corpo agora são oferecidos como oferta a quem? A Adonai. Já não é um corpo comum, é um corpo oferecido a alguém. Entenda, querido, é algo diferente. Enquanto no Antigo Testamento o holocausto estava morto, no Novo Testamento agora ele tem vida. Enquanto no Antigo Testamento o animal morto ele era inocente, agora no Novo Testamento o animal, que somos nós racional, isso aqui é muito interessante, ele tem vida e ele é culpado. Agora esse animal culpado ele é livre por quem? Por Jesus. Mas essa liberdade tem um preço. E para que eu entre na presença de Deus, eu preciso entender que Jesus pagou um alto preço e que agora eu preciso me apresentar como um sacrifício vivo a Ele. E esse sacrifício agora pode e deve respirar adoração. O que é adoração? Intimidade. O que é adoração? É algo que ninguém nunca viu, é espontâneo. Eu não venho com esse negócio para cá de adoração espontânea, aquele negócio de dança. Nada a ver uma coisa com outra não, querido. Isso que nós estamos falando é de adoração, é de simplicidade diante de Deus, é você oferecer-se como sacrifício, é você não se importar com quem está ao seu lado, é levantar os braços, é adorar, é fechar os olhos, é levantar as mãos. O ato de levantar as mãos significa eu me rendo, eu me prostro diante do Senhor, é se ajoelhar em meio à multidão, querido. Não importa o que está acontecendo, agora você é o sacrifício. Nós precisamos entender que sendo assim nós nos mantemos separados para Ele. É nessa maneira, não é mascar chiclete na minha adoração. Quem masca chiclete na minha adoração nunca conheceu Jesus, querido. Quem chupa uma bala quando está tendo um louvor nunca conheceu Jesus. Primeiro, porque o seu sentido ele é tirado quando você está mascando chiclete. Segundo, começa a te dar fome, você vai ficar o culto inteiro com fome. Culto é racional. Eu venho porque Ele merece, porque Ele é digno de quem? Jesus que me comprou do meu pecado. Irmão Antônio, fica à vontade, querido. Paulo falou tudo isso que você falou aí. Olha o que ele diz, olha o que o apóstolo Paulo diz. Na própria revista, o crente está indo para a revista que nós lemos aqui. Paulo solicita aos crentes romanos que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e adorável a Deus, que o vosso culto seja racional, que eu acabou de falar. Irmão, o culto, por que muitos cristãos falam, eu não gostei do culto hoje? Aí começa a apontar alguém que é culpado. Aponta o primeiro pregador. Meu amado, o culto é você e Deus. Esquece tudo. Tudo lá fora. E fica ali só dedicando a palavra do Senhor. Porque ela vai trazer você o quê? Um fortalecimento. Ela vai trazer você o quê? A felicidade. Hoje, eu sempre vejo, pastor Elias, muitos pastores falando que as pessoas não choram mais no culto. As pessoas hoje estão assim, envolvidas com as coisas, estão um trezinho terrível dentro da igreja, no celular, WhatsApp, dentro da igreja, na hora do culto. Mas como eu vou receber algo de Deus se eu não estou ligado a Ele? Se o texto nos fala que eu tenho que se apresentar com um corpo de sacrifício, um corpo santo, apresentar ao Senhor, mas como eu estou, praticamente meu corpo está dentro da igreja, mas meu pensamento está lá fora. Aí como eu vou receber algo que vem de Deus se eu não tenho compromisso com a palavra? Amado, nunca culpa ninguém se você não souber dentro de um culto. Culpa você mesmo.
Eu tenho certeza que o dia que você pisar dentro da casa de Deus e falar assim, hoje eu quero te adorar, hoje eu quero ouvir a tua voz, você vai ouvir sim, com certeza. Eu vou continuar aqui no tópico de número 3, que fala uma palavra concernente à mente. Assim como o nosso corpo deve ser ofertado em sacrifício vivo a Deus, da mesma forma a nossa mente também precisa ser. Para que a adoração seja verdadeira, ela precisa ser realizada por pessoas com mente transformada. Essa transformação, como nos mostra o original metamorphose, de onde vem o vocábulo metamorfose, significa ser transformado em nossa mais profunda natureza interior. Querido, olha que interessante isso aqui. O holocausto ele não pensava. Por quê? Porque ele estava morto. Nós, seres pensantes, não devemos ter somente agora o corpo consagrado. Porque tem gente que pula, mas não tem mente. Não adianta eu pular, me locomover no culto, mas a minha mente não está ligada no processo de adoração. Então, o corpo agora, ele segue o ritmo, mas a mente agora deve estar consagrada. Ou seja, a mente deve estar livre para adorar Adonai. O corpo prossegue, a mente se liga. Entenda que a verdadeira adoração ela passa pelo processo da metamorfose. O que é metamorfose? Mudança completa de forma. Significa natureza e estrutura mudada. Há uma transformação. Romanos 12, versículo 2. Lê para mim, irmão. Está em cima aí, ó, da revista. Na revista, na introdução. Romanos 12, versículo 2. Bem rapidinho. Romanos 12. Na lição tem, irmão. Aqui na entrada, aqui, ó. Tá. Na leitura bíblica, Romanos 12, Romanos 12, 2. Romanos 2, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Dá um pontinho isso aí. Esse termo que Paulo usa, não vos conformeis, na realidade Paulo usa algo que todos os judeus conheciam e todos os romanos conheciam. O que é não vos conformeis? Não vos conformar significa não entre na forma. É o processo de um bolo. O bolo você tem diversas coisas, diversos produtos, ovo, leite, trigo e farinha e a massa de tudo e coloca numa forma e ele quando termina o processo, ele está quadradinho. Se eu colocar um bolo dentro dessa caneca e colocar para assar, ele vai sair no mesmo formato da caneca. Então Paulo está usando, não entre na forma do mundo. Não vos conformei, ou seja, não entre na mesma forma que o mundo está oferecendo. Se o mundo oferece para você lascívia, podridão, se o mundo oferece drogas, não vos conforme com isso. Se o mundo está dizendo faça, você não faz, porque a forma do mundo é a forma de Satanás. A forma do cristão é amor, benignidade, paciência, perseverança, as quais não há lei, diz a palavra de Deus em Gálatas. Ok, querido? Verdade. Ok, irmão? Então, quer falar alguma coisa sobre isso, meu querido? Eu acho interessante que Paulo falou. O corpo e a mente também. Que eu acabei de falar anterior, que não adianta o corpo estar dentro da igreja, mas a mente, o pensamento está lá fora. Aí Paulo começa falando assim como o nosso corpo deve ser ofertado em sacrifício vivo, a Deus da mesma forma nossa mente também precisa ser. Não adianta eu entrar em um culto e preocupado com o chefe, e preocupado com o que vai acontecer segunda-feira. Você entrega tudo ali, Senhor, tudo está em tuas mãos, Senhor, o Senhor sabe a minha necessidade, o Senhor sabe o que eu necessito. E eu vim aqui para te adorar, não importa como está as coisas lá fora. Eu tenho certeza, meu amado, que Deus entra com providência, porque você dedicou culto a Ele. Amém? Amém. O tópico de número 2 diz assim, em relação à mordomia do exercício dos dons, exercitá-los com moderação e humildade. A palavra dons, do grego charismata, que aparece no versículo 6, é a mesma palavra usada por Paulo em 1 Coríntios 12, versículo 4, em referência aos dons espirituais. O mesmo amor de 1 Coríntios 13, que regulamentou o uso dos dons, deve ser aqui praticado. Paulo já havia falado muito sobre a graça, do grego charis, e é em nome dessa graça que lhe foi dada, que ele pede moderação e humildade na mordomia dos dons espirituais. Ninguém que exercitasse os dons espirituais deveria achar
que era alguma coisa independente da graça. É exatamente isso o que significa o vocábulo grego hipercóreo, traduzido aqui como pensar de si mesmo além do que convém. Querido, a palavra grega usada nesse tópico número 2, hipercóreo, ela tem sentido nesse texto como sendo fervorosos. Por quê? Nós vamos entender que nós precisamos manifestar os dons de Deus. Todo e qualquer cristão precisa manifestar o dom de Deus, precisa buscar o dom de Deus. Isso não parte de nós mesmos, queridos. Os dons não são nossos, nós apenas buscamos, mas quem dá é o Espírito Santo, é Ele quem vai revestir, é Ele quem manifesta. Esse manifestar do Espírito Santo é o que nós chamamos de charis, que no original significa graça. Eu não mereço. O que é graça? Graça, favor que nós não merecemos. A graça, que é o que nós buscamos, o que nós não merecíamos, agora é alcançada por quem deseja. Quem busca, encontra. A Bíblia diz: quem bate, acha. Querido, isso é Bíblia. Quando eu acho algo sobre isso, Atos, olha o que diz o texto de Atos, vou abrir aqui para você ver. 11, o versículo de número 15, olha o que diz esse texto magnífico. 15 diz assim, ó: quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudéssemos resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Isso aqui era um dueto que existia entre Pedro e o próprio Paulo, de que Pedro achava que ninguém poderia ter o Espírito a não ser os judeus. E quando ele chega na casa de Cornélio, quando ele é batizado com o Espírito Santo, e ele entende que os dons espirituais não eram só dos judeus, era de todos quantos o buscassem. E entenda uma coisa, querido: o Espírito Santo, ele manifesta quando você dá lugar, quando você busca. Agora, não é porque você tem dom espiritual, não é porque você fala em mistério, não é porque Deus te usa do dom de profecia, que você é mais importante que os outros na igreja, de maneira nenhuma. O maior dom existente na igreja é o dom da profecia. E sabe qual é o dom da profecia? Paulo fala? A palavra de Deus. Esse é o maior dom. Aquele que maneja bem a palavra. É isso que ele fala com o obreiro, quando ele fala com Timóteo. Timóteo, o conselho que eu te dou é: seja dominador, domine bem a palavra. Timóteo, saiba exortar. Não adianta você ter dons espirituais e não saber exortar, querido. Amém? Entenda esse tópico para você levar para a sala de aula. Desse tópico que o pastor Elias leu, graça, a graça é derramada para todos. Aí, mas eu mereço. Não, não tem merecimento não. É a misericórdia de Deus que é sobre nossas vidas. Mas se eu buscar verdadeiramente, eu tenho a graça. O povo romano vivia a lei. Enquanto a lei estava operando, estava todo mundo tranquilo, né, pastor Elias? Quando chega a graça, mudou a história. Porque a lei, ela comandava, matava, roubava, fazia tudo que não prestava. Não estou falando que a lei é ruim, não, que a lei foi dada por próprio Deus. Mas quando a graça chegou, que é a palavra, as coisas mudou. Enquanto a lei mandava matar, Jesus dava vida. A graça dá vida. Aí Paulo começou a aplicar. Aí eles não entenderam nada, é tanto pastor Elias, que eles queriam ficar, agora nós podemos ficar à vontade, que a graça chegou, é muito boa, e realmente é, mas tem limite, meu querido. Tem limite. Se você, eu estou da graça, mas estou vivendo de qualquer jeito, não, está errado. A graça, ela te ensina você a viver. A graça, ela coloca, Paulo até falou assim, que a graça tem moderação, a graça tem humildade, a graça ela tem aquele amor para dar ao seu irmão, ao teu próximo. É graça, favor imerecido, dada gratuitamente por Deus. Deus não cobrou nada, meu irmão, para te dar essa graça, nada. Amém? Eu vou continuar com o senhor aqui no tópico número 2, fala: exercitá-los respeitando a sua diversidade. Amém. Paulo lembra aos romanos que a moderação e a humildade
são indispensáveis no exercício dos dons. Ele também nos faz recordar que Deus não quer exclusivismo no exercício dos dons. A individualidade deve ser respeitada, porque o Espírito usa pessoas, mas o individualismo deve ser rejeitado. Os dons são diversos, assim como diversos são os membros do corpo. Não existe um corpo formado somente por um membro. Da mesma forma, o Senhor não quer que os dons operem através de uma única pessoa. Todos têm seu lugar no corpo de Cristo. Eu acho algo interessante que você deve anotar nesse tópico. Eu sei que você vai falar sobre isso, você vai pegar um gancho, uma centelha que eu vou falar aqui. Eu sei que você vai falar sobre isso, que nesse tópico número 2, entenda que o exclusivismo jamais deve existir no meio do povo escolhido. Adonai nunca suportou essa posição, nem para os judeus, nem para os gentios. Deus não tem exclusivismo por ninguém. Deus não tem exclusivismo, porque o povo judeu é exclusivo, porque o povo não. Deus não tem exclusivismo. Entenda, se nós temos os dons, nós devemos entender que é a misericórdia de Deus em manifestar ao seu povo o desejo de sempre estar em relacionamento para com os mesmos. Sobre isso? Romanos 12, versículo número 4. Romanos 12, versículo número 4, não estamos assim? Romanos 12, 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Olha que interessante. Paulo está dizendo que a diversificação de membros do corpo existe. Sim. Só que nenhum tem a mesma operação. Querido, Deus não quer 2 Silas Malafaia. Deus não quer 2 Elias. Deus não quer 2 irmãos Antônio. O que eu vejo de gente querendo imitar gente da igreja, o que eu vejo de pessoas querendo imitar cantores da igreja, Deus te deu um dom de cantar, é o seu dom. Deus te deu um dom de pregar, é o seu dom. Deus te deu um dom de falar na aula diferente, de usar a aula diferente. Que se vocês me verem dando aula, você fala assim, não, isso não é normal não. Isso não, no papel não passa. Eu subo da cadeira, eu rolo no chão, eu sento no chão, eu vivo a aula, mas é eu. Eu leciono assim, as pessoas gostam de ficar sérias na frente, com a revistinha, parecendo aqueles quadros antigamente no latim. Eu sou diferente, eu leio um tópico para ler a lição, para ler a Bíblia. Eu sou assim, Deus me fez assim. A minha aula é diversificada. E existem pessoas que às vezes querem nos imitar e acabam embolando toda a aula, todo aquele processo e embaralhando tudo. Entenda, Deus te fez exclusivo, mas Deus não quer exclusividade no seu dom, querido. Isso é magnífico, irmão Antônio. Deus me fez exclusivo, Deus fez um Elias, mas Deus não quer Elias exclusivo no meio do povo de Deus. Deus quer Elias, agrupado com os seus membros. Entenda que a atualidade nos mostra que muitas pessoas estão vivendo os dons, mas totalmente fora do padrão bíblico. Isso está nos mostrando que a separação existe em nosso meio na atualidade e que essa separação é o inimigo quem está colocando. Quantos pastores estão achando que eles são porque ocupou uma posição de presidente? Quantos pastores estão ocupando uma posição achando que Deus usou para curar, que agora ele é o cara? Querido, isso não é nosso. Foi ele quem deu. Ele tem exclusividade para com a sua palavra, tem que se cumprir. Agora com o ser humano, não. E eu acho interessante, querido, que Deus, pela sua infinita misericórdia, ainda continua usando o sujeito ainda. Algo sobre isso, 1 Coríntios, olha que interessante, o capítulo, o 1 Coríntios 14, versículo de número 12, olha o que diz esse texto, está em cima, irmão Antônio? 14, 12? 14, 12, pode ler para mim em cima? Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Olha, a minha tradução na versão original diz, assim também vós vistos, desejais dons espirituais, procurai progredir. Mas progredir para quem? Para mim? Não. Progredir para a igreja. De nada adianta eu falar em mistério e entregar a profecia se não edifica a igreja. E eu continuar soberbo, arrogante, o que tem de irmãos que virou guru na igreja hoje, querido. Virou guru que as pessoas vão na casa dele se lá, ele não sai mais de lugar nenhum para orar com ninguém, ele não evangeliza ninguém, e as pessoas fazem fila na porta da casa dele para saber o que Deus está querendo falar. Vá lamber sabão, querido. Deus não tem compromisso com essas pessoas, não. Deus tem compromisso com quem busca a sua palavra.
está usando pela misericórdia dele. Deus está usando pela misericórdia, está virando romaria. Nós estamos voltando à essência do catolicismo. Isso é uma vergonha para a qualidade do Evangelho. Irmão, Antônio, fica com raiva dessas coisas. Na verdade, pastor Elias, a gente escuta, eu sempre convivi em congregações. Sempre eu gosto de congregações. Irmãos, eu tenho uma notícia para te dar. Todos têm seu lugar no corpo de Cristo. Todos. Agora, eu sozinho consigo descobrir, não. Em congregação, a gente tem hora que convida a irmã, ajuda. Irmã, eu não sou útil na obra de Deus para nada, eu não sei. Irmão, você sabe como você descobre que você é útil na obra? Porque Jesus precisa de você. Jesus precisa de todos. Primeira coisa, ora. E pede, Senhor, o que eu posso fazer para o Senhor? O que o Senhor acha que eu posso sair bem para fazer a sua obra? Eu tenho certeza, pastor Elias, que Deus vai mostrar. Porque a obra precisa, a obra está precisando. Eu sempre falo na congregação que é o único lugar que tem placa lá, temos vagas. E pode ter Cristo, pode ter o que quiser, temos vagas. Eu acho magnífico isso que o senhor está falando, porque nós precisamos descobrir em que nós seremos usados. Eu fui outro dia pregar na igreja, e dar uma escola bíblica na igreja, eu estava dando uma escola bíblica, depois à noite eu preguei. Eu vi o irmão não serviu aula com tamanha educação. Quando eu cheguei, eu sentei atrás, bem atrás, depois me chamaram para sentar ao púlpito. Ele me serviu água com tamanha educação que eu sentia a presença de Deus quando ele serviu água. Então esse é o dom, querido. Não é porque você está pregando que você é superior a quem está servindo água. Não é porque você está pregando que você é superior a quem está varrendo. Não é porque você está entregando que você é superior a quem está na porta. Não. Nós somos membros do mesmo corpo. E nós trabalhamos para a edificação da igreja. Eu vou continuar com o tópico número 3, com os senhores citados com esmero e regularidade. Pode prosseguir, meu querido. Paulo escreve aqui no contexto de uma igreja local e não tenha preocupação de separar os dons espirituais dos dons ministeriais. Aqui os crentes, que sejam leigos, que sejam clérigos, são convidados à prática dos dons espirituais. Os dons, portanto, devem ser exercidos com dedicação e regularidade, e eles são dádivas de Deus e precisam ser desempenhados no contexto da igreja. Olha que interessante, em Romanos, irmão Antônio, Romanos 12, versículo 6, vamos falar muito sobre Romanos 12, que é o tema dessa lição do número 9. Romanos 12, do 6 ao 8, ele vem falar. Amém. De 6 a 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. 7. Se é ministério, seja em ministério. Se é ensinar, haja dedicação dos ensinos. 8. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com que liberalidade. E que preside em cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Eu me amarro em Paulo, quando Paulo diz, olha que interessante, ao que exorta, use esse dom para exortar, o que reparte, faça com liberalidade, ao que preside com cuidado. E ele diz, se é ministério, seja em ministrar. Olha a diferença que Paulo está mostrando. Se é ensinar, esmere-se. Querido, como tem professor relaxado na atualidade. Como tem professor que pega revista na última hora, não vê videoaula, não estuda nada, quer fazer a aula própria dele, que ele mesmo não buscou nada. Ele não conhece nada de Bíblia, quer fazer algo para a igreja e ele confunde toda uma igreja por causa de uma aula. Como eu passo por isso, querido? Nós somos 130 igrejas, eu saio para as igrejas da escola pregar, eu vejo quanta confusão está na Assembleia de Deus por falta de professores que se esmerem, por falta de professor que não fique uma hora na frente do computador. Querido, o desenvolver de dons ele deve colaborar para o bem-estar da igreja em um todo. Existem dons diferentes, mas ambos são para o crescimento do corpo de Cristo, isso deve ficar claro. Todavia, isso nos faz entender que devemos estar unidos a um único propósito. Qual é esse único propósito? O crescimento da igreja. Crescimento da igreja.
E esses dons, quem tem, ele deve se esmerar em praticar para esse fim. Se eu sou professor, me esmero em ser professor. Se eu ministro, me esmero em ministrar. Se eu chamo a atenção, que eu vou exortar, que eu entenda como chamar a atenção, que eu estude Bíblia para trazer uma admoestação conforme a Bíblia. Não é admoestação conforme o mundo, e não. Eu vejo pessoas aconselhando o canal e falando assim, larga, abandona a sua mulher, sai fora dessa mulher. Querido, pelo amor de Deus, se exorta, faça conforme a Bíblia. Querido, você tem que ter cuidado com isso. Você vai chamar a atenção de jovem, que tenha cuidado. Olha, Paulo está falando sobre isso. O dom de profecia nas Escrituras não significa sempre predizer o futuro. Paulo está dizendo que denota a mensagem de Deus. Vamos achar algo sobre isso. 1 Coríntios, o capítulo 14, o versículo de número 1 ao 3 diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente profetizeis. Escuta isso aqui. Aí Paulo prossegue: pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Agora o que Paulo diz. Olha a tacada que Paulo vai dar aqui agora. E quebrar o que a gente anda vendo no pentecostalismo atual. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a maior profecia que existe é o de ministrar, o de levar a palavra. A confusão na igreja deve acabar quando a palavra começa, querido. Todo dom se encerra quando nós começamos a pregar a palavra de Deus. É a maior profecia dos últimos tempos. Não existe igual. O que eu estou vendo de bagunça nas igrejas atuais, o que eu estou vendo de reteté nas igrejas atuais, que não tem nada de reteté, não tem nada de santidade naquilo. Tem uma carnalidade, tem o que nós chamamos aí de sentimento humano e nada de Deus. Isso é um perigo para a qualidade, querido. Nós devemos, como pentecostais, ser racionais. Não estou aqui retirando dons espirituais, porque eu sou batizado com o Espírito Santo e ninguém mais tem o Espírito que eu. Mas nós devemos ter cuidado com o que nós estamos vendo nas igrejas pentecostais. É verdade. O apóstolo Paulo falou da seguinte forma: portanto, devem ser exercidos com desempenho. Elas são dados de Deus e precisam ser desempenhados com amor. Primeiro, é Deus que deu. Se Deus me deu, eu tenho que empenhar com amor. Aí, inclusive, muitos irmãos já perguntaram: mas eu nunca falei em línguas, eu não sou salvo? Suave. Mas se você não conseguir ser batizado com o Espírito Santo, vai para o joelho. Porque Deus nos entregou Atos 2, né? E chegando o dia de Pentecostes, todos foram batizados com o Espírito Santo. Nós devemos lembrar também que o dom, ele não é para salvação. Sim. Ele é para ter intrepidez. Nós falamos aqui que nós vimos que depois que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela tem coragem. Agora, na atualidade, nós estamos vendo que esses dons não é coragem. Dons de batismo do Espírito Santo hoje ele é para ficar na igreja fazendo chacota. Ele não virou mais intrepidez para pegar nas ruas. As pessoas batizadas no Espírito Santo não estão mais indo para as ruas evangelizar, não estão indo visitar os hospitais, não estão indo nos asilos. Então, querido, nós temos que ter cuidado com isso. Desculpa cortar o senhor, irmão. Não, mas é isso mesmo. Então, irmãos, orar é a solução. Mas eu sou crente há muitos anos, eu nunca fui batizado com o Espírito Santo. Eu tenho certeza. Fala um propósito com Deus aí, fala: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Irmãos, com certeza, meu amado, você vai ser batizado sim, porque Deus olha para você, vai ver que você tem vontade, e no momento que você começa a ser batizado, você cria aquela vontade de fazer algo para Deus. Aí você começa a utilizar aquele dom que Deus te deu, levando
acalar para aqueles que estão perdidos. Não é ficar aí na igreja aí, falando, eu falo em língua, você não fala, você... Não existe isso não, meu amado. Falar em línguas, você vai dizer com o Espírito Santo, chama oração, buscar. Ela vai falar daí. Quem busca, acha. E você vai achar. O tópico de número 3 diz, em relação à mordomia da prática das virtudes cristãs. Exercitar o amor. Socialmente, a palavra amor está muito desgastada e quase sempre é associada apenas a sentimentos. Todavia, não é esse o significado de ágape no Novo Testamento. O amor cristão é algo que brota de dentro do caráter de uma pessoa regenerada e passa a moldar o seu comportamento. Dessa forma, o amor jamais pode ser algo fingido, isto é, praticado com hipocrisia. Ele é algo autêntico, vê o outro antes de si mesmo. Abre Romanos 3, versículo 8, irmão Antônio. Querido, existe algo muito particular nesse versículo e Paulo usa de maneira fantástica. As cartas de Paulo, ela tem um entendimento muito profundo espiritualmente, é isso que nós precisamos entender. Achou, irmão Antônio? Romanos 13, o versículo de número 8, é um texto muito usado nas igrejas atuais e eles usam muito para casamento. Eu acho interessante que nós precisamos fazer uma exegese dessas cartas de Paulo. Algumas coisas que Paulo está falando ali não é somente para casamento. Paulo traz à tona ali o amor entre irmãos. E hoje, na atualidade, nós estamos vendo que esse amor, como diz a revista, ele está desgastado. As pessoas não estão acreditando mais nesse amor. E Paulo chama a atenção do grupo de judeus que estavam em Roma e também do grupo de gentios, do choque de cultura. E a lição número 10 fala sobre isso, sobre que uns queriam não comer animais imundos, outros não queriam tomar vinho, e é um choque de cultura, é isso que Paulo está chamando a atenção nessa lição. Achou, irmão? Sim? Romanos 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vós ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Olha que interessante, então o fato de desenvolvermos o amor, ele nos leva a uma comunhão profunda com quem? Com Adonai. Por que com Adonai? Pois ele é amor. Por isso nós temos uma comunhão profunda. A essência de Deus é a vida, e ela por si foi desenvolvida no próprio Deus. Você quer ver algo sobre isso? 1 João, o capítulo número 4, versículo de número 8, vou ficar indo lá em cima aqui já, diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Isso que diz é profundo. João foi o homem que mais entendeu Jesus, porque ele debruçava a cabeça no peito de Jesus para escutar as pregações de Jesus. E ele é conhecido como apóstolo do amor porque ele desenvolveu com Jesus essa atitude de amar o ser humano. Então entenda, quando nós desenvolvemos o amor, não esse amor eros, mas o amor ágape, isso aqui é muito interessante, que ele pode ser de irmãos, de pai para filho, e de esposo, que é muito interessante, não só o amor eros, mas o amor ágape deve existir. Quando nós desenvolvemos esse amor, nós estamos em comunhão com o próprio Deus. Sendo assim, é o nosso dever, querido, buscar o perdão. Porque o amor ágape, ele manifesta o perdão. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós somos novas criaturas. Nós somos agora dotados de um completo entendimento. Que entendimento é esse? Um entendimento do amor. Lá no mundo ninguém ama ninguém não, querido. Não queria passar a perna no outro. Agora nós temos agora esse entendimento. Por que Paulo diz que devemos perdoar os nossos inimigos? Essa é a pergunta. Olha por que Paulo fala isso. Paulo está entrelaçando 3 características fantásticas porque nós devemos perdoar os nossos inimigos. Primeiro, o perdão, ele pode romper um ciclo de represálias e guiar-nos a uma mútua reconciliação. Quando eu perdoo, ainda que eu não queira, Deus começa a trabalhar nessa reconciliação. Segundo, ele pode obter do inimigo, olha que interessante, que ele se envergonhe e troque de conduta. Olha, o perdão, eu perdoando, a pessoa pode sentir vergonha e ele vai trocar a conduta. Vai demorar? Pode demorar, querido.
mas é espiritual, não é você que trabalha, é o próprio Deus, é o próprio Adonai. E terceiro, por contraste, desenvolver o mal por mal, ele nos fere, tanto a nós como quem nos causou o problema. Se eu falo assim, não vou perdoar, não vou perdoar, não vou perdoar, não vou perdoar, a pessoa que está sendo ferida e eu também me sinto ferido. É mútuo. Embora seu inimigo nunca se arrependa, ao perdoá-lo você sentirá-se livre do grande peso da amargura. Romanos 12, versículo 20 fala sobre isso. Então, quando você o perdoa, você tira a carga, o jugo que está sobre você. Olha que interessante. Achou o irmão Antônio? 12 e 20. 12 e 20. Portanto, que o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Eu vou explicar isso aqui, isso é muito interessante. O que significa brasas de fogo que ele usa sobre a cabeça de alguém? Isso possivelmente se referia, querido, a uma tradição egípcia de levar um recipiente de carvão aceso sobre a cabeça em sinal de arrependimento público. Os egípcios faziam isso. Colocavam o carvão sobre o recipiente, colocavam a cabeça em sinal de que ele estava pedindo perdão. Publicamente, em praça pública. Então entenda, em alusão a este provérbio, Paulo diz que deveríamos tratar os nossos inimigos com amabilidade, para que eles se envergonhem e voltem em seus pecados. O que Paulo está dizendo? Quando você perdoa, você amontoa brasas. Ao invés de você sair com a brasa sobre a cabeça e pedir perdão, agora é espiritual, é ele quem vai ficar com as brasas sobre a cabeça. É ele que vai seguir o costume, não você. Entenda que a melhor maneira de eliminar ao inimigo é convertê-lo em amigo. É profundo, né, irmão? Tremendo. Muito profundo. Quer falar alguma coisa sobre isso? Inclusive o texto que você falou aí, pastor Elias, Romanos 12, 9, que eu vou fazer um comentário assim, acho que em cima. Olha o que o texto nos fala. O amor seja não fingido. O que, meu Deus, misericórdia. Aborreceis o mal e apegai-vos ao bem. Se alguém fez o mal, eu tenho que pagar com mal? Não, tem que pagar com bem. Olha o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo falou assim: o amor do cristão é algo que brota de dentro. Então, irmão, vem de dentro. É o amor do cristão. Aí quando eu tenho esse amor que vem de dentro, aí vem do caráter de uma pessoa regenerada, que possa se moldar o seu comportamento. Eu mudo o meu comportamento, porque o amor, ele, talvez você não vê, pastor, eu te amo, mas será que eu falei, será que ele veio de dentro mesmo? Será que não é aquele amor fingido? Porque hoje falar amar é tão fácil. Segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Acontece? Não, hoje não. Eu gosto da música de Sérgio Lopes, que está assim: apertar a mão é fácil, né? Usar a voz também. O difícil é revelar o coração, ele diz. Aí ele fala: se o coração perdoa, é fácil de entender, pois o coração é cúmplice do olhar. Quem você perdoa, você olha dentro dos olhos. Quem você não perdoa, você não consegue olhar. E o que tem de crente hoje passando pela gente de cabeça baixa, passa assim, com vergonha, querido. Não perdoou. Apertar a mão é fácil. Está guardadinho. Falar em voz, eu te perdoei, é fácil. Agora, olhar dentro dos olhos. Lembra-te, me recorda muito Judas, quando Jesus fita os olhos de Judas e diz assim: aquele que está a comer o pão comigo. Isso é muito profundo, querido. Tem muitas pessoas que estão comendo pão com Cristo hoje e continua traindo a Jesus. Não consegue olhar Jesus nos olhos. Não consegue louvar mais a Deus, não consegue adorar mais a Deus com a simplicidade de caráter. Não consegue, como diz o baiano, se achegar próximo de Deus, porque está cheio de imundície, cheio de pecado, cheio de pornografia, cheio de coisas que não presta, querido. Nós temos que transparecer a glória de Deus esse tempo para os nossos alunos. Ok, querido? Eu vou ficar uma. Mas aí, eu lembrei de uma coisa aqui, pastor. Olha, eu perdoei ele, mas eu quero ele longe de mim. Mas perdoar não, amigo. Às
faz isso não. Perdoar é você jogar lá no mar do esquecimento. Meu irmão, eu te peço perdão, você está perdoado, dá um abraço nele e vive com ele da mesma forma que você conhecesse ele hoje. Não é assim? Isso. Amém. Nesse tópico de número 2 do item 3, fala sobre exercitar o serviço cristão. É como o seu irmão, Antônio. Amém. Paulo aconselha os crentes em Roma a viverem a vida cristã com intensidade. Nada-se a partir da vagarosidade, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. A palavra vagaroso traduz o termo grego ókinos, que possui também o sentido de preguiçoso, descuidado, indolente. Ser fervoroso não significa ser fanático, mas ser alcançado pela graça e andar segundo ela. A expressão no espírito tanto pode estar no caso locativo, grego significando nosso espírito humano, como no instrumental, se referindo ao Espírito Santo, independentemente do caso que Paulo tem usado. O sentido é do Espírito Santo, incendiando a vida do cristão fervoroso. Olha que interessante. Eu acho de extrema importância que Paulo nos mostra que o fato de sermos fervorosos, isso é muito interessante isso aqui, querido, nos faz ativos na obra de Deus, ativos na obra de Adonai, e não preguiçosos como estamos vendo na atualidade. Querido, a concorrência por cargo na igreja atual, está formando obreiros apáticos e vagarosos. É o que nós chamamos aqui de ocneros. No original, querido, nós estamos formando obreiros que são apáticos, vagarosos, só querem posição, só querem sentar-se no trono. Nós precisamos entender que esses obreiros, eles não amam a Deus, nunca amaram a Deus, mas eles se preocupam somente com os seus salários. Olha isso aqui que eu estou falando. Por quê? Porque eles estão vivendo uma vida de verdadeiros morcegos, quando na realidade era para ser águias. Reparou, irmão? Verdade. Querido, como tem morcego no reino de Deus hoje, dormindo de cabeça para baixo, trabalhando à noite muito pouco e dormindo durante o dia. Querido, ocneros preguiçosos. Querido, o cara dirige um culto, volta para casa e dorme até meio-dia. Não ama a obra, querido. Não ama a obra. Amar a obra é você ser trabalhador a tempo e fora de tempo. Paulo diz, pregue a tempo e fora de tempo. O obreiro é digno de salário, sim, mas o que nós estamos vendo hoje são obreiros que só querem ter um salário, escorar na igreja. É uma vergonha, querido. Forme discípulos que entendam que o amor a Cristo está acima de todas as coisas. Isso é formar discípulos. Eu falo sempre com os meus colegas, sempre com os meus alunos. Você ama a Deus, então pratique o amor, não por causa do dinheiro, mas porque você entende que o reino de Deus precisa crescer e você é a base principal para o reino de Deus crescer. Você é a base principal para o reino de Deus crescer. Não é porque te pagam bem, não. Nunca ganhei nada de igreja. Tudo que nós temos aqui, tudo que nós fazemos aqui é do nosso próprio bolso. Se esse projeto começou, foi pela misericórdia de Deus e porque alguns dos meus amigos me ajudaram. Nunca dependi de igreja, a não ser a sala que nos cederam aqui, querido. Pelo contrário, nós investimos, nós temos o prazer de dizer, nós somos participantes do reino de Adonai. E quando ele voltar, nós estaremos com as mãos cheias, ao contrário de muitos obreiros hoje. É uma vergonha. Uma Antônio, sim, querido? Sobre o pastor de igreja, ou congregação que seja, o dever de todos nós é visitar, né? Mas tem momento, pastor, não sei se o senhor já passou por essa situação, o irmão está querendo ali visitar o pastor da igreja, né? Ele precisa de uma visita. Primeira coisa que eu pergunto para você, eu falo com propriedade isso, porque isso acontece comigo. O pastor vê, aí, não, mas nós estamos aqui. Você sente um ambiente diferente. Você vê que ele está ali, aceitou. A gente chegou na casa dele, não recebeu. Mas
Você olha para ele, você vê que está faltando alguma coisa. Irmãos, a importância de uma visita de um pastor na casa do irmão como é tão grande, porque na verdade hoje as pessoas não estão precisando, talvez nem de comida, arroz, feijão, não. Tem momento que ela precisa do seu pastor, uma palavra. Aí ela vai se sentir o quê? Uma pessoa privilegiada, porque ela vai falar assim: olha, o meu pastor foi à minha casa. Aquele homem não sabia, nunca esperava. Hoje, quantas pessoas que não conhecem seu pastor, porque seu pastor não tem prazer de ir lá na casa dele? Irmãos, pastores, líderes, seja igual Davi, né? Subindo esse campinho, olha. Verdade. Seja igual Davi. Como está faltando pastores hoje que se dediquem à obra. Seja igual Davi, hoje vou naquela casa lá. E ia. Chegava lá, a pessoa só vim tomar um café com você, vim bater uma prosa com você. Que é felicidade. É magnífico isso, a gente está precisando viver esse momento na igreja. Né? Eu vou continuar aqui no tópico número 3, que diz: exercitar resistência ao mal. Fechando essa sessão, o apóstolo aconselha: não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Em Romanos encontramos o apóstolo Paulo se referindo ao mal, no grego kakos, 14 vezes. Em Romanos 7, 19 e 21, ele apresentou esse mal como sendo sinônimo da natureza adâmica, pecaminosa e má, que quer conduzir o crente a fazer aquilo que ele desaprova. Essa é a razão da guerra interior. Em Atos 16, 28, Paulo fala desse mal como um dano irreparável que uma pessoa pode causar a si mesmo. Aqui esse mal aparece como uma força oposta ao bem, que procura impedir o viver cristão vitorioso. A recomendação bíblica é: vença o mal com o bem. Que ele entenda que o fato de termos o Espírito Santo, querido, nos leva a termos boas ações. Quando nós colocamos essas boas ações em prática, nós sentimos que ele começa a trabalhar, ele começa a moldar, ele começa a agir, as coisas começam a acontecer. Mas primeiro, entenda isso aqui, o primeiro passo, ele deve acontecer de quem tem um profundo afeto com o Pai. Quem tem um profundo afeto com o Pai? Sou eu ou é o meu inimigo? Sou eu ou é o Pai? Quem tem o Espírito Santo deve dar o primeiro passo para que o bem aconteça. Paulo diz que: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está dizendo: quem me livrará da raiz adâmica? Nós fomos libertos por Jesus Cristo. Agora, essa nova criatura deve viver em profundo afeto com o Pai. Entenda uma coisa, olha que interessante. A vingança, ela é sua. Entenda isso aqui. Mas você não deve manifestá-la. Por quê? Porque quem manifesta é o próprio Deus. É o próprio Deus, querido. Pois quem se entregou a si mesmo, quem colocou um filho para sofrer, nós devemos confiar tudo a Ele. Nós, na atualidade, devemos confiar tudo a Ele, porque Ele deu o seu filho. Por que eu não vou confiar tudo a Ele? Escuta isso aqui. E nós devemos até irar, mas a vingança vem de Deus. E nós devemos confiar a Deus os nossos inimigos. Eu devo confiar tanto a Deus, tudo a Deus, que eu devo confiar até o meu inimigo a Deus. O que eu vejo de pessoas falando assim: meu inimigo já coloquei na mão de Satanás. Meu querido, isso não é ser cristão, não, querido. Isso não é ser cristão, é ser mundano. O pensamento seu é: o meu inimigo já coloquei na mão de Deus. Ai daquele, diz Davi, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, seu inimigo, me dê base bíblica para isso. A pessoa sempre pede base bíblica para isso. Então, lá, Romanos 12, o versículo de número 17 a 19 diz, ele diz assim, olha que interessante: não os torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado
Muito cuidado com esse quesito ira, querido. Muito cuidado, porque isso nós temos que confiar a Deus. É Ele quem vai fazer. É Ele quem vai trabalhar. Imagina só, a Bíblia diz que nós somos templo morar do Espírito Santo. Se eu sou inimigo do meu irmão, como eu sou morar do Espírito Santo? Não tem como. Aí Paulo fala, ó, quando eu penso em fazer o bem, o mal já fiz há muito tempo. Então, irmão, pense duas vezes. Faz o melhor. Por mais que você tenha que passar uma luta tremenda, mas pula para o caminho do mal. Paulo falou ao Senhor o que Paulo diz. E ele dando um conselho: não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Então, se alguém me fez o mal, eu não tenho que pagar com o mal, com a mesma moeda. Você quer deixar uma pessoa assim, sem ajeito, assim, fora dá uma palavra aí, assim, uma pessoa que quer falar, uma pessoa te dá uma maior resposta, você Quer deixar incomodado, dá um sorriso para ele, fala assim com ele: Jesus te ama. Um moço, eu estava, passou 2 minutinhos, 1 minutinho só, um irmão falou comigo que chegou um moço na casa dele para poder brigar com ele. Sabe qual a resposta que ele deu para o moço? Ô moço, o homem está xingando, você aceita um copo com água? O que o cara fez? Foi embora. Se eles chegassem em contradição ali, um queria enfrentar o outro, o inimigo tomar posse daquela confusão, aí ele ia operar. Mas, irmão, nós temos que entender que nós que somos morada do Espírito Santo, não é para o irmão te tratar mal, você vê que ele está assim furioso com você, está tentando, pede perdão: olha, meu irmão, me perdoa se eu te fiz alguma coisa, mas uma coisa eu tenho para te falar: Jesus te ama. Eu tenho certeza, meu querido, que você vai sair bem, e Jesus também vai ficar muito grato, vai ficar muito agradecido por você, porque você não tratou da mesma forma. A conclusão, diz o seguinte: a conclusão. Nessa lição aprendemos que o capítulo 12 de Romanos forma um conjunto de exortações a respeito do viver a nova vida em Cristo. Como observamos, essas exortações estão relacionadas a vários aspectos do viver cristão e envolvem a mordomia da adoração cristã, onde é mostrado o valor do corpo e da mente no serviço de Deus. A atenção é dada à mordomia dos dons espirituais, onde Paulo combate a apatia e o individualismo. A igreja é o corpo de Cristo e, como corpo, ela deve viver. Por último, o apóstolo exorta a respeito do exercício das virtudes cristãs, destacando a prática do viver cristão vitorioso. Irmão Antônio, suas considerações finais, por vontade, meu querido. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, também por sua leitura e convite. Irmãos, eu me sinto alegre. Eu também não poderia mandar um alô, um abraço para a irmã Orizete, mais o esposo dela, irmão Nils, de suas 2 filhas. Ela falou comigo esses dias que está assistindo a IBP Foco. Eu fiquei muito feliz. Não é nem nosso ministério, mas é o Ministério de Jesus, né? Amém. E eu fiquei muito alegre. Falei: irmão, continua assistindo, que essa é uma bênção na mão do Senhor. E eu só tenho a agradecer a todos por ter nos ouvido, e que o Senhor possa abençoar cada um que for lecionar essa revista, e que o Senhor possa falar no coração de cada aluno também, e que esse estudo seja abençoado por Senhor Jesus Cristo. Eu vou me despedir de vocês utilizando o texto de Romanos 12, versículo número 5. Minha irmã Elisete, é isso? Grande abraço e beijo. E eu dedico à senhora, a todos os nossos amigos que estão conosco, e o texto que diz: assim também nós, conquanto muitos, somos membros de um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Grande abraço e a Shalom.